Fala galera, mais um episódio do Nós Pensante. Eu sou o Hudson, você está aqui também com o Ivaldo. O Ivaldo, o filósofo. E o nosso tema hoje, apresente o nosso tema, Ivaldo. Nosso tema hoje, Hudson, é games relacionados à violência? Seria isso? Essa ideia meio esdrúxula de que os games incentivam a violência. O que você tem a dizer sobre isso, Ivaldo? Muita coisa, né? Porque, bom, eu comecei praticamente a acompanhar os games, a história dos videogames, na segunda geração, que é do Atari 2600 e outros, Odyssey e etc. O Atari é de que ano? Eu joguei Atari, mas eu acho que eu já joguei. Poxa, o convite está feito para ir lá em casa você jogar Atari novamente. Atari, isso, River Raid, Enduro, Freeway. Enduro. Qual que é o do aviãozinho? O River Raid. River Raid. Muitos falam River Raid. Eu aprendi enquanto criança na turma River Raid. É o nome que a gente aprende na infância. Isso, é o nome nostálgico, River Raid. O do aviãozinho também tá valendo. O jogo do aviãozinho. O meu é o do aviãozinho. Ficou consagrado esse nome. Enduro já é mais famoso. Enduro é isso. Que na verdade são os dois jogos que eu mais lembro do Atari e os que eu mais gostava. Porque alguns outros era difícil de entender o que era o jogo. Não, a partir do rótulo, né, da label, do cartucho, que falava, tinha uma ideia lá, nossa, sofisticado, você ia no jogo para interpretar aquilo, era exatamente absurdo. Mas você perguntou se o ano do Atari? O Atari é de 77, o Atari 2600. Então eu joguei bem atrasado. Isso foi uma questão no Brasil, sabia? É por conta da questão de reserva de mercado. O Atari chega para a gente mesmo em 83, e aí a terceira geração ficou atrasada no Brasil por conta dessa questão de reserva de mercado. Eu sou de 87, então já tinha 4 anos. 4 anos quando eu cheguei. Quando eu cheguei no Brasil. Quando você chegou à existência, né? Exatamente. Já estava na terceira geração, e no Brasil, por exemplo, o Nintendo não vinha por conta da importação, não tinha uma empresa licenciada Nintendo naquele momento. E aí o Master System, pela Tectoy, Sega Tectoy, a parceria, começou a fabricar os consoles. E depois vieram os clones de Nintendo, ali pelos anos 80, tipo Phantom System, Turbo Game. Você teve uma breve aula sobre a história do videogame aqui no Brasil. Isso. E o problema videogame é super legal. Nós somos gamers. O Ivaldo é um gamer mais experiente do que eu. Então. É um colecionista? Colecionista, sim. E nós talvez não sejamos ótimos gamers, mas sempre jogamos desde a infância. A máxima de que o importante é competir. Exatamente. Mas o videogame, muitas vezes é relacionado com os casos de violência. Recentemente, o próprio Lula fez um comentário infeliz sobre isso. Sim. Representantes políticos anteriores, ainda que o Lula tenha voltado atrás e se mostrado aberto ao diálogo para aprender, mas o fato de ter falado remonta a um estereótipo, vamos dizer assim. Meio que consagrado, na sociedade brasileira. A respeito disso. E a gente conversava antes, era aquela coisa, O videogame não é só a violência. Quando a gente jogava videogame quando criança, vai fazer mal para a vista, vai estragar a televisão, vai não sei o quê. E tinha todo um problema para que você conseguisse jogar videogame. E aí, claro, nós temos um avanço gráfico que deixa a violência mais explícita. Nível mais realista. Né? Mas e aí? Por que você acha, Ivaldo, que as pessoas... Não foi apenas esse fato, como eu disse, nós temos aí várias... vamos dizer assim... vários posicionamentos a respeito dessa relação entre games e violência. Por que você acha que isso acontece? Olha, acontece porque a mídia videogame, enquanto uma plataforma de entretenimento, ela é recente na história do mundo. Eu estou falando aqui, por exemplo, do Atari 77, 79, o Magnavox Odyssey, que é a primeira geração de console, é de 72, então isso está por volta de 52 anos, né? Mais ou menos 50 anos, mais ou menos assim. Relativamente em termos históricos, até no nosso outro episódio a gente falamos isso, né? Que a questão do tempo histórico minutos atrás. Minutos atrás, é logo ali, né? na história. Então ela ainda é mal compreendida. Só que essa indústria ela evoluiu tanto, você citou o Atari aqui, que a gente mal compreendia, por exemplo, o Freeway, que é aquele... Eu chamava o jogo da galinha atravessando a rua. Você sabe qual que é esse? Não, eu não lembro. Nunca jogou? Não, estava convidado para jogar. Possivelmente eu joguei, mas eu não lembro. Ou do boxe do Atari, que você... Eram 3, aí depois eu entendi que a câmera era por cima. Né? Você tinha de fazer um exercício de abstração. Então, eu entendo que, como é uma indústria recente, um entretenimento recente, ainda está se aprendendo a lidar com isso.
E daí vem, talvez, um preconceito em relação aos games que, sim, tem jogos de violência? Tem jogos de violência. Mas tem livros de violência, tem músicas de violência, tem filmes de violência. Você não, a partir disso, sai aí, né? Após ver um filme em que tem uma violência, você não sai matando ninguém. E nós temos no filme uma classificação etária. Sim. Porque os jogos também têm. Sim, tem uma classificação. E aí a gente entra numa outra questão. Ora, seu filho está exposto a jogos violentos? Peraí, mas você, quando permite que ele jogue, sim, avalia qual que é a classificação do jogo? Está acompanhando de perto? Por quê? A mesma coisa com o filme. Claro. E eu vejo muito pouco cuidado, tanto com os filmes, tanto com os jogos. Eu acho que isso não vai impactar num desejo de sair agindo violentamente, mas claro, é uma questão de responsabilidade. Então, se você entra lá em qualquer streaming, começa uma série, tá lá mais 16, mais 12, não importa. Por quê? Porque aquilo foi avaliado para uma determinada idade. E os jogos foi também. Feito um estudo, né, para indicar, né, para os pais que devem acompanhar, então, não só nas mídias mais tradicionais, né, como o livro, os filmes, a TV e agora mais recente a internet. E claro, o videogame não deixa de ser diferente, é acompanhar ali o que está sendo, né, jogado, né, pelo filho, pela criança, para fazer parte do desenvolvimento dele enquanto cidadão do mundo, né, vendo como é que é a realidade. Agora, Hudson, você transferir para o videogame, né, a culpa pela violência é você entender, você da história, principalmente, que então antes do videogame não havia violência, né? Então, aquela por exemplo, famosa resposta preguiçosa, sim, você tentar encontrar uma solução preguiçosa para um problema sério. Exatamente, você não aprofundar a discussão sobre um tema seríssimo que atravessa a história da humanidade e olha, não, tá ali no videogame, né? Tá aqui na... Né? Você deixa exatamente de discutir. Mario Maker, não é? Mario Maker que estimula a raiva. Eu vou advertir, falou de classificação etária, vamos classificação de nervos de aço, né? Exatamente. Você tem que nervos de diamante para jogar Mario Maker. Mas apesar do Mario tá aqui, né, na camisa. Mas esse Mario aqui é o Mario 1, Mario 3, né? Muito ameaçador esse Mario. Esse Mario aqui é. Mas ele é, né? Que o diga o Copa, né? Exatamente. O Bowser para outros, né? Mas é exatamente deixar de discutir o que de fato é importante para trazer para a superficialidade uma solução que não diz nada. A questão da violência, seja ela, a gente vem discutindo muito a violência dos jovens, escolas, infelizmente Sim. isso é uma realidade, mas são elementos multifatoriais. Claro. São eventos multifatoriais. Você tem que pegar toda uma composição para começar a entender, para começar a debater, a problematizar e talvez chegar em uma resposta. Eu acho que você tem que culpar mais o personagem para compreender melhor, né? Upar, né? Lembra? Exatamente. RPG, The Witcher. Você melhora o seu personagem para você compreender melhor o fenômeno da Exatamente. violência. Né? Nível 1 não vai dar para... Exato. A gente tem que evoluir no debate, temos que evoluir na discussão. E o que me deixa assim ainda mais estarrecido é que não há estudos que comprovam essa relação dos games com a violência. Teve estudos que tiveram que voltar atrás, fazer lá uma observação, os resultados não podem ser considerados. Que não era conclusivo. Não era conclusivo. Sim. E a gente tem, na verdade, uma série de apontamentos que falam que o videogame melhora a questão do aprendizado. Exato, eu ia comentar sobre isso. Mas comente, então, por favor. Não, eu ia comentar sobre isso, que é nessa linha mesmo, que não tem uma pesquisa conclusiva sobre a violência, relacionar, imputar, né, aos games, ao videogame, a violência, mas existe outra que diz exatamente o contrário, é algo extremamente benéfico, que é, primeiro, o desenvolvimento da capacidade cognitiva, de raciocínio, de você estabelecer ligações, porque o jogo do Atari até o PlayStation 5, ele te estimula isso, não é? Quando foi lançado o Wii, foi recomendado também para pessoas, porque ele foi um videogame mais casual na época, né? Então todas as faixas etárias jogaram, e ele foi recomendado até para pessoas que nunca tiveram contato com games, né? Como pessoas mais
idosos a jogar para estimular mesmo a atividade cerebral. E é importante a gente até fazer um paralelo, né, Ivaldo? Porque a Organização Mundial de Saúde considera o vício em jogos digitais uma doença. Claro. A gente não está falando do vício. Não. A gente está falando do ato de jogar videogame. Qualquer vício é nocivo. Sim, todos os excessos, né, são perigosos, Aristóteles. Né? Exatamente, todos os excessos são nocivos. Então, a gente tem que separar. Uma coisa é o vício no cigarro, na bebida, nos jogos digitais, e é óbvio que ele vai causar algum problema. Mas só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos ali vou salvar daqui a pouco. Só mais 5 minutos não configura o vício. Não, isso aí é permitido pela OMS. Agora, trocar elementos básicos do seu cotidiano, da sua vida, pelo jogo ou por qualquer outra coisa, aí sim. Substituir, né? Se tornar incapaz em uma determinada atividade porque você está se ocupando por outra, como por exemplo o videogame. Aí não. E mesmo uma pessoa viciada em videogame não quer dizer que ela vai se tornar violenta. Aí você tem que tratar o vício dela em jogos digitais. Então as discussões elas precisam ser segmentadas para que você foque naquilo que é o real problema. Nós estamos discutindo violência, ela tem a ver com o game? Ora, pode ser daqueles vários fatores relacionados? Pode, a gente não está falando que não pode. Agora, não há indícios de que ele seja o único, não há indícios de sequer que ele esteja relacionado. E a gente tem que pensar no elemento multifatorial, ou seja, quais questões são... econômicas, questões psicológicas, né, que a pessoa está inserido, a questão das estruturas da cidade, enfim, é algo antropológico, social, né, e político também. Não é o videogame, seja ele de 4 ou 256 bits, que vai entrar, por mais que seja um nível gráfico realista, você precisa ver o Play 5 como é que está. Mas enfim, ele é realista sim, mas o cinema é realista há muitos anos e ninguém neste momento está dizendo que o cinema é culpado. Os livros, numa capacidade de abstração, também poderia te fazer entender, olha, não, ele te estimula a crimes, a cometer atos violentos, porque lá também tem registro de violência. Agora, você me perguntou sobre a geração do Atari, quando foi criada, etc. Eu vou te lançar uma pergunta também. Você que é da história, pessoal do Nosso Pensante, nosso historiador aqui, entre outras áreas, né, culturais, e responde uma coisa, o Gengis Khan tinha Game Boy? Não tinha Game Boy. Tem certeza? Não tem um registro arqueológico? Não. E ele foi meio violento, né? Ele foi meio, eu acho. Ele era meio apelão, não? Era meio apelão, sabe que o cara perde... Exatamente. Ele não poderia jogar FIFA. Não. Eu estou dizendo isso porque... Né? Sim, no FIFA você não consegue. Eu não consigo no FIFA. Eu assumo, confesso, eu não consigo. E outros tantos, né? Será que na Primeira Guerra Mundial o pessoal primeiro jogou... Battlefield para depois Counter-Strike, para depois né? Por exemplo, a guerra. Call of Duty. Eu acho que na verdade a violência inspirou games, não o contrário. Sim, pelo menos o BF1, né? O Battlefield 1, que é sobre a Primeira Guerra. Exatamente. Ele abre a tela de jogo inicial nas cutscenes falando sobre o evitar a guerra, evitar o conflito, os tratados de paz, ou até aquele entendimento da história, né? Que, olha, você tem que continuamente acompanhar a história para não repetir os atos. Lá no BF1 tem isso. Exatamente. O videogame é educativo. Lógico. Nessa medida. E você falou do The Witcher, você já falou sobre isso comigo. The Witcher é meu jogo favorito. É meu jogo todos favorito. Os tempos. Sim. Tá lá no meu top 1. Tá lá na primeira. Eu tenho um quadro do Geralt lá no... Rapaz, eu tenho ali um pequeno busto do Geralt, não trouxe. É verdade, ele tem, sim, mas eu sou a testemunha ocular desse fato. Falta ser pintado, eu vou... Meu pendrive de aula chama The Witcher. Os nossos alunos já perguntavam, professor, The Witcher sim, The Witcher 3, aí começa, né? E você mesmo já falou sobre The Witcher, sobre como você joga um jogo que é uma obra-prima em todos os aspectos, e ali você é colocado em situações onde as suas escolhas dentro do jogo têm consequências, né? Escolhas éticas, por exemplo, você no primeiro instante pode não perceber, você está lidando com uma determinada situação. Para quem jogou The Witcher vai lembrar disso, quem não jogou, recomendo, né, o nosso público do Nosso Pensante a pegar a manete e enfrentar um save ali, né? Exatamente. Para o jogo. Algumas horas, né, Hudson? Eu levei, sem fazer tudo, 90 horas. 170. Você é um explorador. Eu fui Skellig e joguei Gwent, realmente, quando você aprende aquilo... Eu não sou um fã de Gwent, mas assim...
88 horas ou 170, isso não quer dizer que nós ficamos direto no videogame. Ah, não, foi um ano jogando. Isso foi ali. Foi um ano, pessoal, foi um ano jogando. Até porque, como não somos viciados, o videogame não ocupa o nosso espaço de trabalho, não ocupa o nosso espaço com a família. Às vezes sim, mas aí é compartilhado. A gente divide. Não ocupa o espaço de atenção plena aos filhos. Não, então claro, a gente vai jogando aos poucos, a gente vai ali com bastante parcimônia, com bastante tranquilidade, levando. E é de fato. Tirando o Mario Maker. O Mario Maker. O Mario Maker eu advirto. Na verdade, eu passei apenas a assistir as pessoas que são muito habilidosas no Mario Maker. E ali é extraordinário, aquelas pessoas. São pessoas que, se você fizer um teste... O Pelé foi pro dicionário, é o Pelé do Mario Maker. Exatamente. Eu te mandei um perfil de um cara esses dias que joga e dá um arrepio aquilo. E é uma coisa impressionante. Toda vez que eu vejo aquilo. O que aquele camarada faz. Sério. Mas é isso. Se você buscar no videogame no sentido geral, você tem elementos positivos que te geram capacidade de raciocínio, criatividade. Socialidade. Sim. Porque, hoje você tem online, né, os jogos online, verdadeiras comunidades que as Podemos pessoas... até discutir a toxicidade. Ah, claro, perfeito. Que até nós já falamos um pouco a respeito no primeiro episódio, né, sobre isso, na questão da era digital, né, da informação. Mas que se aplica a games também. Sim. Aliás, você comentando isso... os videogames não estão imunes a críticas, a algum problema relacional. Não é essa questão que nós estamos propondo aqui. A gente está propondo que ele não é o determinante de violência. Exatamente. É essa a questão. Isso não é científico, afirmar que o videogame é o determinante de violência. E se você pegar até um estereótipo, né? O típico jogador de videogame, ele é bastante pacífico. Sim, eu acredito que você com essa camisa do Mario não deve assustar muita gente. Não. Deve surpreender, talvez. E aí a gente ignora todos os outros fatores que deveriam, de fato, ser debatidos. A gente pode até questionar, como você falou, o ambiente online nas comunidades de jogos. A gente pode discutir até a violência nos jogos. Claro que isso pode ser debatido, claro que isso pode ser problematizado, mas... Tem pessoas violentas jogando videogame? Tem pessoas violentas... Elas não se transformam em violentas por conta do videogame. Tem pessoas violentas em todos os cenários da cidade. A psicologia tem N teorias para explicar a origem da violência na raça humana. Se a gente pegar um pensador como Thomas Hobbes, onde ele vai falar que o homem é o lobo do homem, ele está falando para você ter cuidado com o seu próximo. O homem é o lobo do homem, é verdade. Não estou pensando que game ele poderia ter jogado Altered Beast. Você conhece esse jogo? Esse é outro que não dá para ficar muito calmo. Eu estava pensando aqui, será que o Hudson jogou? Você jogou Altered Beast no arcade ou no console? No console. No arcade era comedor de ficha. Para quem não sabe o que é isso. Eu joguei recentemente no emulador. Porque ele transforma o homem que transforma no lobo, né? Isso, no PC. E ele continua absolutamente difícil. Muito porque difícil. Você tem que entender o padrão de movimentação para conseguir ter uma chance de evoluir nas fases. E não é para mim. A verdade é essa. Realmente, ali é complicado. Um Souls-like das antigas. É um Souls-like das antigas. Ele é bem difícil. Está um pouquinho atrás do Mario Maker, porque o Mario Maker você sabe que... O cara que... Bloodborne é mais complicado. Sim, mas a Altered Beast é impossível também. Eu tenho alguns vídeos dos caras passando rapidinho no YouTube e, enfim, eu assisto para pensar no como é que é o nome daquilo? Incompetente eu sou. Você está falando do Altered Beast ou do Altered Beast? Do Altered Beast, jogando rápido, né? Speedrun. Exatamente. E é impressionante o que os caras fazem. E esse cara não está saindo ali pensando que é um lobo e mordendo as pessoas na rua. Não fazem isso. Quando na minha infância, adolescência, e tinha os arcades, né? Os lendários arcades, né? Que hoje estão na moda, porque você compra ali as máquinas. Você compra as máquinas e coloca na sua casa. Estou tentando me convencer lá em casa de encaixar um arcade. Aquele trambolho não tem como colocar naquele quarto lá. Mas a galera não saía brigando ali nos arcades porque estava jogando Altered Beast. Não. Não teve isso. E, cara, é uma coisa muito doida, porque... Falando no quarto game lá, nós vamos gravar um episódio lá. Ah, ótimo. Não vai ter nada a ver com games. Vai ter que ter a ver com games. Lógico que vai ter. O ambiente é maravilhoso, vocês vão ver. Mas essa questão da violência, como eu falei, é uma tentativa de, através da superficialidade, jogar o foco numa coisa que é fácil de ser atacada, como você disse, ainda pouco compreendida devido ao tempo de existência. Exato. E assim, eu não vejo
pelo menos o mundo está evoluindo no sentido de abrir espaço para o diálogo. Certo. Talvez um comentário infeliz, como foi feito pelo presidente um tempo atrás, uma resposta ali de crítica não teria uma tréplica. E ele aceitou que se conversasse. Então é isso, a gente tem que estar equivocado aquilo. E faz parte. A gente comenta sobre muita coisa de maneira equivocada por ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Sim. De se inteirar sobre o assunto, de falar, não, peraí, deixa eu entender direito o que é isso, antes de eu falar, antes de comentar, antes de, talvez eu, como formador de opinião, no caso uma pessoa, né, que tenha projeção em nível nacional, falar uma coisa que pode ser danosa para toda uma coisa. Hoje é considerado um esporte, um e-esporte. Isso que eu ia comentar, que ele futuramente caminha forte para se tornar até esporte olímpico. Sim. Ele está indo nesse caminho. Eu preciso concordar com isso? Não. Temos tempo ainda para jogar para as Olimpíadas. Aquele sonho seu de atleta olímpico está chegando. Não vai dar. Porque é isso? Quando eu estou no ambiente FIFA, acho que não. Não. Quando eu estou no ambiente online, jogando qualquer jogo, sobretudo futebol, sim, e eu escuto a voz lá de um garoto, eu sei que vai ficar muito difícil. Fica difícil, Eles adquiriram habilidades que eu já não consigo mais. Eles nasceram no mundo online, né? Exatamente. Eu não sei você, eu sou de uma outra época, então, quando eu falei das comunidades online, eu queria também reportar no quesito que o videogame é algo social também, porque na minha época o multiplayer era local. Entendeu? Não, mas multiplayer local era melhor. Você jogou multiplayer local? Muito Explique, demais. por favor, o que é o multiplayer local. O multiplayer local ele se dava em algumas versões. A primeira versão talvez você fosse o único cara da rua que tivesse o videogame. Isso, Esse era o principal. O WhatsApp você gritava, vem cá. Entendeu? Normalmente, o multiplayer local, a sessão era encerrada com a mãe mandando seus colegas embora, ou você sendo mandado embora, dependendo. Eu tenho uma para te contar sobre isso. E tinha o multiplayer local, que eram as famigeradas locadoras, onde você locava por tempo. E eu tenho um episódio aqui, eu não deveria falar sobre isso. Você vai contar aqui ele? Eu lembrei. É um episódio maravilhoso. Ótimo, essa é boa. Porque é o seguinte, a gente chamava aqui em Minas, lá em Uberaba, quando eu morava lá, agora estamos aqui em Governador Valadares, quando você jogava na hora de outra pessoa pagando, chamava sapear. Sapear? Sapear, era a gíria para aquele momento. Então, você se ocupava ali no lugar do outro. Algum colega, eu não lembro quem agora me chamou para poder jogar na hora dele, a gente estava jogando Donkey Kong, e você tinha o banqueta para você sentar e começar a jogar, e você tinha o galera morcegando esperando você sair para assumir a banqueta. Isso. Te secando ali. Eu tinha 8 anos de idade, 7 anos. Ivaldo, eu tinha bebido muita água, eu estava na vontade de fazer xixi assim enorme, mas se eu levantasse para ir ao banheiro... Sim, e Donkey Kong é difícil. Se eu levantasse para ir ao banheiro, eu perderia o lugar. O fato é que eu fui segurando e jogando... Estava na fase da água. Até que, em algum momento, quem está assistindo vai ver a minha expressão. Eu não aguentei... E foi, velho. Foi. E assim que foi, eu falei assim, é hora de eu ir embora. A minha sorte é que eu estava com um moletom preto, então não aparecia. E eu corri para casa desenfreadamente, achando que ninguém ia perceber. Ótimo. 10 minutos depois, pelo menos uns 15 meninos do meu bairro estavam na porta da minha casa, falando que, gritando, você mijou no banquete da locadora. E óbvio que eu fui alvo de chacota durante algum tempo. Passado alguns dias, eu tinha 7 anos e desde que eu me entendo por gente... Eu olhava uma menina assim e pensava, pô, que menina bacana. E eu ficava idealizando aquela coisa platônica do infantil. Sim, o romântico, o início, né? Do lado da locadora tinha uma mercearia do Donizete, eu nunca esqueci o nome. Donizete, e tinha menina, abraço. Donizete, eu não sei se você está por aí. Mas por favor, deixa nos comentários. Ele era dono da locadora, inclusive. Então isso marcou. E aí... O que acontece? Eu estava lá, já tinha passado algumas semanas, aquilo já estava superado, e a garotinha da minha idade estava lá também. E eu olhava para ela entre as prateleiras, e aí ela chamou a mãe dela, ali, né? puxou a manga da blusa da mãe dela e falou assim, mãe, tá vendo aquele menino ali? E aí isso eu me impertiguei, meu peito estufou, eu cresci, ela me notou. Aí a mãe dela, o que tem, minha filha? É o menino que mijou na locadora. Aí, jogando Donkey Kong. Ela nem sabia, ela nem estava na locadora. É sinal que a história tinha espalhado. Você já virou uma lenda urbana. Então assim, eu já era conhecido no bairro como o menino que mijou na locadora. O menino que mijou na locadora. E tá aí
minha primeira desilusão amorosa, infantil. O importante é que você fez um checkpoint. E eu fui alvo de piadas durante algum tempo. Algum tempo, né? Talvez assim, você fez história. Uns 2 anos. Vamos ressignificar isso. Eu não sei porque a gente chegou nesse assunto, eu não deveria ter contado isso. Mas são histórias nostálgicas dos games. A gente sempre tem uma. E mesmo sendo alvo de chacotas, eu me tornei violento? Não, que isso? Não foi. Eu acho que, pelo contrário, eu aprendi. Inclusive, você está compartilhando essa história fantástica. Sabe por quê? Eu aprendi a rir de mim mesmo. Sim. E quando a gente ri de si mesmo, é muito difícil a gente ser violento. E o gamer, e quem joga games, geralmente é assim, né? Ri da falha no jogo, Exatamente. Ri do outro que falhou, dos gols que levou eu rio também, porque sou assim quando eu jogo com ele, com FIFA, é desse jeito. Mas o tal do multiplayer local. A multiplayer local local melhor história de multiplayer local era essa. Foi essa. E, enfim... Maravilhoso. Que bom que eu tenho essa lembrança. Era uma socialização, apesar dessa questão que você colocou. Não, o episódio é só pra gente deixar isso aqui um pouco mais descontraído. Mas você ia contar uma história, eu te interrompi. Sim, você falou que as mães interrompiam, eram os nossos relógios, né? Ali no momento. Então, eu tenho a minha turma, né? O pessoal está assistindo aí, meus amigos de infância. Inclusive do BNH, que você ficou recentemente sabendo. Um abraço pro Pelinha. Isso, Pelinha. Um grande abraço para você, né, que aquele tempo lá, ele vai saber. Eu chamo ele carinhosamente de Kennedy. Kennedy, que é o Kennedy, no exatamente, caso. Exatamente. Naquela época, quando eu jogava o multiplayer local, tinha um horário, a gente começava ali jogando Mega Drive pelas 3 horas da tarde, mais ou menos, e avançava. Ia 5, 6, 7, 8, 9 horas da noite. Aí a galera estava quase zerando, às vezes encostava o pé no console e dava o tilt, que é o bug atual. Teria de começar tudo de novo, tinha de começar tudo de novo. E aí o sinal de que a gente tinha de acabar com a jogatina da minha mãe era ligar o liquidificador. Se ligar o liquidificador, acabou, não tem conversa. Ela só ligou, eu falei assim, aí, né, Gu, né, que é meu apelido, você sabe agora. Eu falei assim, Gu, a galera que estava comigo, você agora encerrou a jogatina. Exatamente. Porque ligou o liquidificador, já era. Essa é nova. É um sinal. Eu quase fui alvo. Eu vou trazer isso pro meu filho. Quase fui alvo de violência por conta do videogame, na contramão de tudo que estamos falando aqui. É caso isolado? É caso isolado. Sim. O que acontece? Meu irmão mais velho, ele já tem mais, deve ter 61. Sim. E ele sempre foi um fã de game. Entendo ele. E olha só, quando eu não lembro exatamente o ano, mas o PlayStation 1 era lançamento. 94. Talvez ele tenha comprado em 95, 96. Era caro na época, era difícil trazer, muito então caro. era difícil aqui no Brasil. Mas eu lembro que no primeiro dia que chegou na casa dele, ele deixou eu e meus sobrinhos jogar um pouco, mas ele ia tomar conta do videogame. Certo. Lembrando que nesse período ele já devia ter mais de 40. Então, assim, por aí, isso. E numa dessas a gente ficou assistindo meu irmão jogar e eu fui passar atrás do videogame para não atrapalhar. Tropecei no fio, eu joguei no chão o PlayStation 1 no dia que ele comprou zerado. Nossa, eu tinha acabado de comprar. Cara, era o Fat, aquele quadradão? Não, o primeirão que chegou, velho. Que isso. E eu lembro de olhar para ele assim e falar, meu Deus, eu tinha talvez... Você congela na hora. 9 anos, 10 anos, 11 no máximo. E aí eu olhei para ele em silêncio, pegou o videogame no chão, colocou, devolveu o CD que tinha voado longe. Garoto. Ligou e na hora que fez o barulhinho, eu respirei aliviado. Porque foram 3 minutos que eu prendi a respiração. A abertura do PlayStation? A abertura do... Exatamente. São duas aberturas, né? Foi o mais próximo que eu cheguei da violência nos games. Ele não iria fazer nada comigo. Você teve quase uma experiência de quase morte. Exatamente. Mas você foi lá e voltou. Mas a preocupação estava muito mais na minha cabeça. Você foi Valhalla e voltou. Exatamente. Mas foi isso. Fora isso, eu nunca tive experiência negativa nenhuma com o videogame. Que isso. A gente falou do Hobbies, eu te perguntei sobre Gengis Khan. Exatamente. Não é isso? Se teve um Mussolini, será que... Não, também não jogou. Stalin, alguma tática de Guerra Fria, eu talvez acho que a União jogou... Soviética demorou a elaborar o primeiro videogame dela. Isso, talvez. Agora, presta atenção, a gente falou aqui de massacres, essa questão de escola. Sim. Anos atrás tivemos, infelizmente, um aqui no Brasil... E naquela época também se condenou o videogame. Sim. E a gente depois foi descobrir que existiam fóruns na internet que aquele cidadão
dizer assim, né? Sim. Era participante, que ali havia um estímulo muito grande. Certo. A gente tem que olhar muito mais para essa questão da desinformação, do estímulo, da promoção da violência, no sentido, né, de uma composição psicológica, enfim. Que se apropria disso para fazer um longa-manos, uma extensão da violência que a pessoa tem. E mesmo assim, isso não pode explicar sozinho. Como eu falei aqui 2 ou 3 vezes, são fenômenos multifatoriais. Sim. Acho que a grande lição que a gente quer passar aqui, nesse papo que é descontraído e é feito para ser descontraído mesmo, apesar da seriedade dos eventos que são correlacionados ao videogame, é falar assim, saia do senso comum. Sim, é o que a gente está propondo aqui em todos os temas, e esse não é diferente. Problematize, né? Pense um pouquinho fora, não é não? Claro. Você pensar que, igual eu estou trazendo essa ironia, né, da história de Facínoras, né, que acompanha aí os nossos livros, né, quando nós lemos a respeito, e naquele momento não tinha um videogame, não tinha nem cinema, né, igual eu falei do Gengis Khan. Então, você transferir para o console, para o videogame, para o entretenimento, a atribuição dos atos de violência é como nós estamos dizendo até agora. É você não problematizar, não se aprofundar nisso. Quem faz esse discurso, eu falo discurso e não a frase isolada, um discurso, porque tem movimentos mesmo de discurso em relação a isso. Querem cobrir a raiz da violência em si e querem culpar essa indústria, né? Ela não é imaculada, claro que não, porém, disso aí ela não leva essa parcela de contribuição. Japão e Coreia do Sul são um dos países que mais consomem videogame. Sim. O Japão, por pessoa, se eu não me engano, é o que tem o maior gasto. Certo. E são países com... A alma do videogame está lá, né? Índices de morte por arma de fogo baixos. Sim. A violência está muito mais relacionada à desigualdade do que propriamente a esses elementos extras. Os japoneses estiveram na Copa do Mundo aqui no Brasil, recolheram todos os lixos após os eventos dos jogos nos estados. Você lembra desse episódio? Quantos games deveria ter no acho que vários. Porque entre pegar um lixo ou outro, ele estava caçando Pokémon também. Exatamente. Entendeu? Então não tinha nenhum ato de violência. Pelo contrário. Né? O Brasil é o maior consumidor da América Latina. Sim. E não está condicionado a isso o agir de forma violenta. De modo algum. E eu deixo assim, se você é pai, mãe e tem essa preocupação, eu acho que vale muito olhar para a classificação etária, seja do filme, seja do videogame. Por quê? Você está em formação cognitiva, existem produções violentas, seja no cinema, na literatura, no videogame, você não quer que uma criança naturalize essa violência. Um adulto consegue entender que aquilo é uma ficção. Então, ora, cuidado com a classificação etária. Existem jogos destinados a cada faixa etária. Sim. Certo? Sim. E aí eles vão estimular a criatividade, vai ter ganho cognitivo. Enfim, é isso, é o cuidado. Então, acompanhar a educação do seu filho, dos seus filhos. São N, participação. São N fatores. Jogue com ele. Mas, exatamente, jogue com ele. São N fatores que estão relacionados e que cabe a você também, pai e mãe, participar. Ivaldo, a gente está caminhando para o final do episódio. Eu queria que você contasse uma história que você já me contou para a gente encerrar, que é sobre o Antônio Fagundes. É verdade, sobre o Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes, o ator, né, global, ele não jogava videogame, então ele tinha aquela carga de preconceito em relação aos jogos. Quando ele era pai, né, os seus filhos ainda mais novos, eles jogavam, convidavam ele para jogar, ele não jogava. Só que aí os filhos cresceram, casaram, tiveram os seus filhos, logo ele, os netos. E uma vez, estou vendo aqui a Manete, né, um dos netos estava jogando PlayStation 2 e... Só uma pausa. Nós aqui chamamos de Manete. Verdade, isso aí ficou... Joystick, controle. Controle, joystick, Manete. Aqui, como você chama isso, né? Para nós é Manete. Coloca nos comentários aí. Coloca nos comentários como você chama. Mas só continue, desculpa, porque... Não, essa foi inevitável. Quando eu mudei para Uberaba e falava Manete, eles não entendiam. Não entendia. Num canal que eu tenho, né, da minha coleção, uma vez eu falando, Manete, alguém fez esse comentário mesmo. Falei assim, olha, eu não conheço. Aí o Fagundes, vendo o neto dele jogando PlayStation 2, o God of War 1,
O Neto disse, ô vô, joga aqui e tal. Eu não quero jogar, esquece cilada, Bino, não quero. Né? Você não, joga só um pouquinho. Ele foi lá e jogou. Quando ele pegou a manete, que tem isso, né? Ou quando eu jogo, se você pega isso aqui, acabou. Olha, é caminho sem volta. Se o bichinho lá faz o que você manda aqui. Isso, é diferente. Ele começou a jogar e falou assim, olha, nunca mais eu parei. E aí, qual que foi a reflexão que eu achei muito legal do Antônio Fagundes? Primeiro, ele disse que é uma verdade, que os jogos é uma obra de arte. Porque ali você tem, além da jogabilidade, que é a maneira como o designer coloca o jogo, você tem a arte gráfica, você tem música, e hoje praticamente todas são orquestradas, você tem um enredo fantástico no jogo que te leva a uma capacidade de abstração muito legal quando o jogo não for educativo com questão histórica, no caso do God of War, mitologia grega, o Assassin's Creed, que você é muito fã, né? Não, meu jogo preferido é The Witcher, mas a minha saga favorita... O The Witcher agora está no seu primeiro? Não, o The Witcher é meu jogo favorito. Eu pensei que você... Não, legal. A saga favorita é Assassin's Creed. Isso, o vento está sibilando. O título favorito é The Witcher. Escola do Lobo. E depois ali, olha, consegui fazer um top 3. The Witcher. Vou colocar um Assassin's Creed como carro-chefe. Do Ezio. Vou colocar o Odyssey. O Odyssey eu não joguei ainda. Sim. E vou colocar como terceiro Red Dead 2. Red Dead 2 é fantástico, viu? E aí ele disse isso. Ele disse, olha, é uma obra de arte e aquilo tem todas as fontes de entretenimento até então construídas, mas o que talvez você lembrou para eu falar é que não se aparte das leituras. Continue lendo, continue fazendo outras coisas da vida e inclua também o videogame. Porque ele é cultura, sim, só que ele não é algo absoluto, como nada na vida é absoluto. Não, eu achei muito legal essa fala dele. Não caia no vício. Não caia no vício, foi isso que ele fez. Exatamente. Mas ele jogou The Last of Us 2 e... Gostou demais. Nossa, mas não tem como gostar daquele jogo. Né? Eu não joguei, eu vou jogar. Vou instalar ele lá em casa, na próxima você lá vai jogar. Você está só me prometendo, a gente precisa combinar. Já vai a Freeway, Boxe, do Atari e agora The Last 2. The Last of Us. Já estamos comunicando às nossas esposas que vai durar não vai ter como... um bom pedaço do dia. Isso, eu vou tirar as tomadas dos liquidificadores. Exatamente. Isso. Bom, eu acho que a reflexão ficou bem proposta aqui. Isso, E aí eu vou propor como último ato a gente dar um tchau pro pessoal e ir ali jogar uma partidinha. Vamos ali jogar um pouquinho? Galera, fiquem aí com Deus, muita saúde. Sigam o Nosso Pensante no YouTube, na sua plataforma de preferência. Joguem. Isso. Se você não joga, aprenda. Não se vicie. Não se vicie em nada, na verdade. Jogo que você está jogando pra gente ver, né? Isso, conta aí pra gente o que você está jogando, se você nunca jogou. A gente dá indicações também de jogos, né? Sim. E se for de Valadares, quem sabe um dia a gente não sorteia uma tarde no quarto gamer do Ivaldo. Tá vendo? Agora sim, agora vamos abrir a locadora. Você conhecer os 65 videogames, eu tô falando sério, os 65 aparelhos de videogame que o Ivaldo tem. Quase isso. São 62 funcionando? Na verdade são 35. 65 é a meta. 65 é a meta, desculpa. São 35 e 2 que não funcionam. 35 videogames. Você sabe o que é isso? Mas são 9 TVs. Num quarto. Deve ter 12 metros. Meu Deus. Mas você será convidado. Nós um dia vamos sortear. Beleza? Isso, uma tarde de jogos. Exatamente. Galera, um grande abraço. Estamos com vocês na próxima semana. Vida Longa Gamer. Grande abraço a vocês.